Milionário traidor está inconsciente há dias. Garoto de rua liga para a polícia e revela segredo. Em uma cidade onde prédios imponentes contrastavam com as favelas sujas, Léo, um garotinho de apenas 4 anos, enfrentava um cotidiano que mais parecia um pesadelo. Sua única companhia era o pai, Tomás, um homem que se afundava em dívidas e dor. Os dias eram longos e sombrios. A saúde de Tomás se deteriorava enquanto a pressão do senhorio, um homem cruel de olhar frio, ameaçava despejá-los do pequeno quarto abarrotado em que viviam. Léo via seu pai se contorcer de dor, acordando no meio da noite com gemidos que ecoavam pelas paredes finas daquele lar improvisado. Com um nódulo na garganta, o garoto tentava confortá-lo, apertando pequenas mãos gélidas, mas não havia muito que pudesse fazer. O mundo era grande demais, e eles pequenos demais. Então, numa manhã terrível, quando a luz do sol parecia mais sombria, Tomás desabou. O corpo magro e cansado não suportou mais. Léo sentiu. Ele não acorda. A primeira resposta foi confusa, mas a policial Lúcia entendeu. Em minutos, a sirene cortou a calmaria pesada das ruas, e Léo viu rostos estranhos invadindo seu mundo, trazendo consigo uma aura de esperança efêmera. Logo, Tomás foi levado. Entre lágrimas e receios, Léo assistiu enquanto o pai era socorrido, a vida sendo restaurada de forma mágica. O jeito que a médica se movia, a certeza nos olhos da policial Lúcia. Algo ali parecia prometer mais do que apenas ajuda momentânea. Enquanto Tomás se recuperava no hospital, a história de Léo e seu pai se espalhou. O cruel senhorio, ao saber que seu nome estava nos jornais como vilão, tremeu. Acusado de violação de direitos, suas ações começaram a desmoronar. Mas havia algo mais. A negligência a qual tantas famílias estavam submetidas começou a ser exposta, como uma ferida aberta que precisava ser curada. No hospital, enquanto observa Tomás recuperado e a cor voltando ao seu rosto, Léo se aproxima. Papai, eu tenho. O que poderia ser essa revelação que mudaria tudo? Com o coração acelerado e a mente cheia de perguntas, Léo compartilha algo que poderia não apenas mudar a vida deles, mas também dar início a uma nova luta por dignidade e esperança. O cheiro do hospital, misturado com o eco do passado, pareceu vibrar na sala. Enquanto as coisas tomavam um rumo inesperado, a cidade, inspirada pela coragem de um garotinho de rua, começou a se unir contra a indiferença. Mas mesmo com a luta finalmente em andamento, a verdadeira batalha poderia apenas estar começando. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Enquanto Léo olhava nos olhos do pai, sentindo o peso do momento, Tomás, ainda confuso, captou uma expressão diferente no rosto do filho. Algo estava prestes a ser revelado, mas antes que Léo pudesse falar, um grito alto ecoou pelos corredores do hospital. A porta se abriu bruscamente e a médica da emergência, com uma expressão alarmada, entrou correndo. Precisamos de todos os médicos na sala de cirurgia agora! As palavras dela cortaram o ar como uma faca. Léo, imóvel, piscou algumas vezes, sem entender. Mas logo o pânico tomou conta de seu pequeno coração. Papai,
O que está acontecendo? Sua voz soou frágil e pequena. Tomás se esforçou para acalmar o garoto, mas já não era tão simples. A enfermeira apressada cortou a conversa, puxando Tomás para fora da cama. Você precisa ficar aqui, senhor. Não se mova! Shh! Ela exclamou, enquanto olhava para a médica como se algo terrível estivesse prestes a acontecer. Léo fixou os olhos na enfermeira, seu coração batendo forte. O ambiente se tornava mais frenético a cada segundo. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas um sentimento de terror o encheu. Ele queria seu pai. Logo, surgiram mais gritos, e uma multidão de médicos e enfermeiras invadiu o quarto. O menino, preso ao canto, observou como seu mundo se tornava um turbilhão. As cores do hospital agora eram borradas e as vozes confusas. Ele viu um médico empurrar a maca de alguém, mas não conseguiu pegar o rosto da pessoa. Num momento, tudo fez sentido, quando reconheceu a batida da maca e o oxigênio. Ele sentiu o chão tremer sob seus pés. Parece que a pressão dele caiu. Precisamos fazer algo rápido. Uma voz masculina gritou. Mas Léo estava em choque. A imagem do pai estava se desvanecendo e ele não sabia como fazer algo a respeito. Foi nesse momento que a policial Lúcia, que havia estado com ele no início, apareceu novamente. Ela se agachou na sua frente, com um olhar compreensivo e tenso. Léo, você precisa ser forte agora. Muito forte. Seu pai é um lutador. Ele está em boas mãos. Léo queria acreditar, mas a incerteza corroía seu pequeno coração. E em meio ao caos, Léo lembrou-se do que queria dizer. Ele puxou a mão da policial com uma força que não sabia que tinha. Tenha um segredo, policial. O papai, ele não é só meu pai. Ele esconde uma coisa muito grande. A voz saiu rápida, quase como um sussurro. Os olhos de Lúcia brilharam em preocupação. Como assim, Léo? O que você quer dizer? Ela perguntou, inclinando-se mais perto. Ele não é só meu pai. Ele era um advogado, um famoso. Trabalhou para um milionário. O peso das palavras fez o silêncio ressoar. O olhar de Lúcia se transformou. Ele está fugindo de algo, e esse algo pode estar a caminho. A policial imediatamente começou a averiguar, mas o que Léo disse ainda ecoava em sua mente. O garoto, apesar do medo, parecia saber que havia algo muito maior em jogo. Algo que poderia mudar tudo. E enquanto o caos continuava no hospital, a grande revelação tinha apenas começado a se desenrolar. O que era essa verdade sobre seu pai? O que exatamente ele tinha a temer? O destino de ambos estava agora entrelaçado com um mistério maior que eles. Um mistério que somente Léo poderia ajudar a desvendar. Enquanto o desespero tomava conta do hospital, uma sombra pairava sobre eles. Algo estava prestes a acontecer. Enquanto o caos continuava no hospital, Léo sentia seu coração acelerar. Ele segurava firme a mão da policial Lúcia, que o olhava com uma mistura de preocupação e incentivo. A confusão ao redor parecia um sonho distante, mas as palavras que saíram de sua boca ecoavam fortes. O que ele tinha dito sobre seu pai ser um advogado famoso era uma verdade que estava prestes a se revelar de forma devastadora. A médica, ainda de pé, virou-se de repente, com uma expressão de horror. Não pode ser, é impossível! Ela parecia ter visto um fantasma. Aquele grito fez com que todos parassem. O olhar de Lúcia fixou-se na médica, seu rosto pálido refletindo o mesmo choque. Oi? O que está acontecendo? Léo perguntou, sua voz quase um sussurro.
O que mais poderia acontecer ali, naquele momento tão tenso? A médica, aparentemente se recompondo rapidamente, correu em direção à sala de cirurgia. Sem entender completamente, Léo acompanhou com os olhos e viu que havia um movimento ainda mais frenético do que antes. A preocupação coletiva parecia pesar no ar. Lúcia se agachou novamente diante de Léo. Calma, garoto. Precisamos descobrir mais sobre o que seu pai escondeu. Isso pode ser mais sério do que pensamos. Mas, enquanto Léo se esforçava para pensar, ele não conseguia ignorar a sensação de que algo muito pior poderia estar por trás da história que ele havia acabado de contar. Imagens de momentos felizes com Tomás dançaram em sua mente, mas logo foram ofuscadas pela escuridão que se aproximava. Foi então que, do nada, um barulho ensurdecedor irrompeu pelo corredor. As portas do hospital se abriram com força, revelando homens em traje escuro e com expressões determinadas. Estamos aqui para prender Tomás Ferreira. Uma voz poderosa ecoou, cortando o ar como uma faca. O coração de Léo parou. Papai, o que está acontecendo? O desespero começava a invadir sua mente. Como assim prender o pai? Ele estava no meio de um esquema. Um dos homens, robusto e autoritário, gritava enquanto se aproximava. Sabemos de todo o dinheiro, mas ele é cúmplice. Todo o hospital parecia ter parado. Pessoas se viraram. Olhares de confusão e medo se cruzaram. A enfermeira que antes ajudara Tomás estava boquiaberta, as mãos cobrindo a boca em choque. Lúcia, imperturbável, levantou-se rapidamente, colocando-se entre Léo e os homens. Que tipo de acusação é essa? Ele está doente. Devia estar aqui recebendo ajuda, não ser tratado como um criminoso. No entanto, a determinação dos homens era inabalável. Eles avançaram em direção ao quarto onde Tomás estava. Léo sentiu sua respiração falhar. Como poderia o homem que ele tanto amava estar envolvido em algo tão terrível? Ele olhou para Lúcia, buscando respostas em seus olhos. O que mais seu pai escondia? O que de verdade estava acontecendo? Segurem-o! Um dos homens bradou, enquanto se moviam em direção ao quarto. O medo disparou no peito de Léo. Ele precisava proteger seu pai. Não! Deixem meu pai em paz! Léo gritou, correndo em direção à porta. O pânico tomou conta, e as imagens das brigas se misturaram com o que ele sabia sobre seu pai. Um homem bom, que sempre fez o que pôde para sustentá-los. O que havia acontecido? O que mais ele não sabia? Uma enfermeira desesperada passou correndo, tentando bloquear o caminho dos intrusos. O desespero tomou conta no olhar de todos. Léo sentia que todo aquele mundo desabava ao seu redor. As portas do quarto de Tomás estavam sendo abertas. Um alvoroço, gritos e então silêncio absoluto. O que estaria prestes a acontecer com seu pai? E o que isso significava para eles? Léo segurou a mão de Lúcia com toda a força que tinha enquanto olhava para a porta, esperando que, de algum jeito, tudo aquilo fosse um pesadelo. E, acima de tudo, a pergunta retumbava em sua mente. Quem de fato era Tomás Ferreira? Léo segurava a mão de Lúcia com força, seu coração acelerado, enquanto os homens em trajes escuros se aproximavam do quarto onde Tomás estava. O desespero crescia dentro dele como uma tempestade, cada batida de seu peito ecoando gritos silenciosos de não e por favor. Ele olhou para Lúcia, buscando conforto, mas viu que as feições dela demonstravam algo que ia além da simples preocupação. O tempo parecia ter parado.
As luzes fluorescentes do hospital lançavam sombras estranhas, dançando nas paredes brancas, enquanto os homens se aproximavam da cama do seu pai. Léo queria gritar, mas a voz lhe faltava. Ele não pode ser levado! Papai está doente! Léo finalmente conseguiu falar, sua voz pequena soando como uma prece em meio ao caos. Lúcia olhou para ele, seus olhos brilhando com uma determinação feroz. Léo, você precisa ser forte! Vamos descobrir o que está acontecendo. Mas então, a médica que havia corrido para a sala de cirurgia voltou, pálida como uma folha de papel. Vocês não podem levar ele. Ele precisa de ajuda no momento. Sua voz tremia, e os poucos que esperavam no corredor trocaram olhares perplexos. Ele é um criminoso! Estamos aqui para prender Tomás Ferreira por envolvimento em um esquema criminal! As palavras de um dos homens cortaram o ar como uma faca. O clamor da acusação reverberou entre os que estavam presentes. Léo olhou para Lúcia, mas a realidade parecia cada vez mais opressora, e como se tudo fosse um pesadelo sem fim. Uma explosão de sirenes encheu o ar. As portas do hospital se abriram novamente e Léo viu uma nuvem de policiais entrando. Os rostos eram severos e a agitação nascia de cada pequeno movimento que faziam. Léo sentiu um nó se formar na garganta. Em meio à confusão, algo inesperado aconteceu. A médica inclinou-se para um dos homens em traje escuro e sussurrou freneticamente. Os olhos do homem se estreitaram e ele fez um gesto rápido. Esperem, deixem ele viver. A investigação pode mudar tudo. Léo sentiu um frio percorrer sua espinha. O que você sabe sobre meu pai? Ele se viu perguntando. Os adultos pararam, todos voltando a atenção ao menino. Uma atenção estranha e pesada. A médica, piscando, parecia hesitar antes de responder. Você não entende, garoto. Seu pai, ele fazia parte de algo maior. Um investimento que deu muito errado. E agora... Alá! Parecia em conflito. Agora ele está na mira de pessoas poderosas. Ele não é o que você pensa que é. A revelação despedaçou as esperanças que Léo tinha sobre seu pai. Ele sempre o viu como um herói, um lutador enfrentando as correntes da vida. Não! Ele é bom! Ele só queria cuidar de mim! A negação escapou de seus lábios, mas a verdade estava se instalando como um veneno nas veias do garoto. Lúcia se agachou novamente, olhando nos olhos de Léo. Precisamos descobrir mais! Precisamos agir! Seu pai está em perigo! Mas o que isso significava? Como ele poderia salvar alguém que parecia estar afundando ainda mais na escuridão? Nesse momento, um grito fraco ressoou pelos corredores. Léo virou o olhar e seu coração quase parou. Era a voz de Tomás. A porta do quarto se abriu devagar e o pai apareceu, pálido e ofegante. Léo, não acredite no que eles dizem. Eu tinha que proteger você. O desespero na voz dele enviou ondas de confusão e angústia por todo o corpo do menino. Então, tudo se tornava um grande mistério. O que Tomás estava escondendo? E qual era essa ameaça que o perseguia? Entre o desespero e o medo, a luz que ele acreditou que seu pai representava agora parecia uma sombra. E a própria vida de Léo estava prestes a mudar para sempre. Dois mundos colidindo em uma única fração de segundo. E enquanto Léo olhava para o pai, uma pergunta ecoava em sua mente. Quem, de fato, era Tomás Ferreira? Uma respiração profunda e o olhar ansioso de seu pai
deixava claro que a resposta estava mais próxima do que ele imaginava, mas também mais perigosa. E o que mais estaria prestes a ser revelado? Tomás estava ali, pálido e ofegante, uma sombra do homem que Léo conhecia e amava. Léo, não acredite no que eles dizem. Eu tinha que proteger você. As palavras do pai eram como uma corda puxando o menino de volta à realidade. Aparentemente, tudo o que sabia sobre seu pai estava prestes a desmoronar. E no momento em que tudo parecia confuso, as luzes fluorescentes do hospital começaram a piscar. Um ruído intenso se aproximava, como um trovão distante. Léo se virou para ver o que estava acontecendo e um choque se apoderou dele. A porta do hospital se abriu com um estrondo e uma mulher apareceu, correndo, seu rosto banhado em suor e pânico. Tomás, eu não sei como você chegou aqui, mas você precisa ir agora. Ela estava ofegante e sua voz era um grito de desespero. Léo reconheceu aquele rosto. Era Clara, uma mulher que sempre visitava seu pai, antes de tudo desandar. A presença dela naquela situação parecia fora do lugar. Clara? Tomás balbuciou, seus olhos arregalados em um misto de confusão e reconhecimento. Léo tinha visto Clara antes, mas não sabia que ela tinha esse tipo de relação com seu pai. O que estava acontecendo? Eles estão atrás de você! Precisamos ir. Agora! Clara estava quase em lágrimas e o olhar dela estava cheio de terror. É a única chance que a gente tem de escapar. Escapar? Léo cuspiu as palavras, sentindo seu coração açoitar seu peito. O que mais ele não sabia? Por que Clara estava tão apressada? E por que, em meio a tudo isso, Tomás parecia tão perdido? Antes que alguém pudesse responder, os homens em trajes escuros se viraram, seus rostos fixos em Tomás. Largue isso agora! Você tem que vir conosco! A tensão no ar era tão palpável que Léo quase podia tocá-la. Ele olhou nos olhos de Lúcia e a policial tinha uma expressão complicada, como se estivesse dividida entre o dever e a proteção. E então, tudo aconteceu em um piscar de olhos. Clara se lançou em direção a Tomás, puxando-o para fora da cama. Rápido! Siga-me! E no momento que Léo mal conseguia compreender, seus pés começaram a correr na direção do pai. Mas antes que pudessem sair, um alarido repentino ecoou. A recepção se encheu de policiais, com gritos e um clamor ensurdecedor. Um oficial gritou: "Segurem eles! Não deixem que escapem!" O caos era instantâneo. Léo viu os olhos de seu pai cheios de desespero e, por um breve momento, o que antes parecia uma defesa virou uma fuga descontrolada. Tudo se transformou em um frenesi. Clara puxava Tomás pela mão e Léo estava bem atrás, seu coração batendo tão rápido que parecia querer explodir. O instinto o forçou a seguir, mas tudo parecia uma tempestade. Enquanto corriam pelos corredores, Léo sentiu o mundo desmoronando. O que estava acontecendo? Seu pai não era um criminoso. Ou era? O medo penetrava em seus ossos, mas havia algo mais que se acumulava dentro dele. Uma dúvida, uma sombra em sua mente. Quando chegaram a um beco atrás do hospital, Clara finalmente parou, respirando pesadamente. Agora precisamos ser rápidos. Mas as palavras dela foram interrompidas por um som que fez o estômago de Léo revirar. Uma explosão de sirenes soou mais próximo, e Léo se virou a tempo de ver um grupo de homens em trajes pretos, armados e determinados, se aproximando. "É agora!" Tomás gritou, mas a realidade se impôs. Havia mais por trás da vida de seu pai do que sempre soube. A luz do dia parecia escurecer, quando a verdade estava prestes a ser revelada, e os sentimentos confusos borbulhavam dentro de Léo. Seriam esses homens seus inimigos ou seus salvadores?
Ele olhou nos olhos de Clara, esperando respostas que nunca viriam. Um gargalhar cruel ecoou do grupo se aproximando. E pela primeira vez, Léo sentiu terror puro pelo que poderia fazer isso com seu pai. Um dos homens disparou. Não deixem que eles escapem. Sabemos que Tomás Ferreira tem informações. As palavras cortaram o ar como uma faca. O destino estava selado, mas a questão permanecia. O que mais ele não sabia sobre o homem que amava? E o que exatamente significava essa informação que o tornava um alvo? O tempo parecia estar se esgotando e Léo ficou lá, preso entre a fuga e a descoberta, com uma única pergunta ecoando em sua mente. Quem realmente era Tomás Ferreira? Tomás estava ali, pálido e ofegante, uma sombra do homem que Lela conhecia e amava. Léo, não acredite no que eles dizem! Eu tinha que proteger você! As palavras do pai eram como uma corda puxando o menino de volta à realidade. Aparentemente, tudo o que sabia sobre seu pai estava prestes a desmoronar. E no momento em que tudo parecia confuso, as luzes fluorescentes do hospital começaram a piscar. Um ruído intenso se aproximava, como um trovão distante. Léo se virou para ver o que estava acontecendo, e um choque se apoderou dele. A porta do hospital se abriu com um estrondo, e uma mulher apareceu correndo. Seu rosto banhado em suor e pânico. Tomás, eu não sei como você chegou aqui, mas você precisa ir agora! Ela estava ofegante e sua voz era um grito de desespero. Léo reconheceu aquele rosto. Era Clara, uma mulher que sempre visitava seu pai antes de tudo desandar. A presença dela naquela situação parecia fora do lugar. Clara! Tomás balbuciou, seus olhos arregalados em um misto de confusão e reconhecimento. Léo tinha visto Clara antes, mas não sabia que ela tinha esse tipo de relação com seu pai. O que estava acontecendo? Eles estão atrás de você. Precisamos ir. Agora! Clara estava quase em lágrimas, e o olhar dela estava cheio de terror. É a única chance que a gente tem de escapar. Escapar? Léo cuspiu as palavras, sentindo seu coração açoitar seu peito. O que mais ele não sabia? Por que Clara estava tão apressada? E por que, em meio a tudo isso, Tomás parecia tão perdido? Antes que alguém pudesse responder, os homens em trajes escuros se viraram, seus rostos fixos em Tomás. Largue isso agora! Você tem que vir conosco. A tensão no ar era tão palpável que Léo quase podia tocá-la. Ele olhou nos olhos de Lúcia, e a policial tinha uma expressão complicada, como se estivesse dividida entre o dever e a proteção. E então tudo aconteceu em um piscar de olhos. Clara se lançou em direção a Tomás, puxando-o para fora da cama. Rápido, siga-me! E no momento que Léo mal conseguia compreender, seus pés começaram a correr na direção do pai. Mas antes que pudessem sair, um alarido repentino ecoou. A recepção se encheu de policiais. Com gritos e um clamor ensurdecedor, um oficial gritou: "Segurem eles! Não deixem que escapem!" O caos era instantâneo. Léo viu os olhos de seu pai cheios de desespero. E por um breve momento, o que antes parecia uma defesa virou uma fuga descontrolada. Tudo se transformou em um frenesi. Clara puxava Tomás pela mão e Léo estava bem atrás, seu coração batendo tão rápido que parecia querer explodir. O instinto forçou a seguir, mas tudo parecia uma tempestade. Enquanto corriam pelos corredores, Léo sentiu o mundo desmoronando. O que estava acontecendo? Seu pai não era um criminoso. Ou era? O medo penetrava em seus ossos, mas havia algo mais que se acumulava dentro dele.
Uma dúvida, uma sombra em sua mente. Quando chegaram a um beco atrás do hospital, Clara finalmente parou, respirando pesadamente. Agora precisamos ser rápidos. Mas as palavras dela foram interrompidas por um som que fez o estômago de Léo revirar. Uma explosão de sirene soou mais próximo, e Léo se virou a tempo de ver um grupo de homens em trajes pretos, armados e determinados, se aproximando. É agora! Tomás gritou, mas a realidade se impôs. Havia mais por trás da vida de seu pai do que sempre soube. A luz do dia parecia escurecer quando a verdade estava prestes a ser revelada. E os sentimentos confusos borbulhavam dentro de Léo. Seriam esses homens seus inimigos ou seus salvadores? Ele olhou nos olhos de Clara, esperando respostas que nunca viriam. Um gargalhar cruel ecoou do grupo se aproximando, e pela primeira vez, Léo sentiu terror puro pelo que poderia fazer isso com seu pai. Um dos homens disparou. Não deixem que eles escapem. Sabemos que Tomás Ferreira tem informações. As palavras cortaram o ar como uma faca. O destino estava selado, mas a questão permanecia. O que mais ele não sabia sobre o homem que amava? E o que exatamente significava essa informação que o tornava um alvo? E, quando a pressão se tornava insuportável, o inesperado aconteceu. Uma explosão! A parede do fundo do beco desmoronou e uma nuvem de poeira e fumaça invadiu o espaço. Léo se jogou no chão, com medo do que estava por vir. O caos se espalhou, gritos e tiros ecoando. Quando a fumaça começou a se dissipar, uma figura emergiu. Era uma mulher com um olhar familiar. Era a mãe de Léo, Ana, que ele pensava ter perdido. Ela estava ali, ferida, mas viva. Léo, você precisa ouvir. Mas as palavras dela foram cortadas por outro rugido de sirene. A revelação chocante fez parte do mundo de Léo desmoronar ainda mais. Como ela estava ali? O que mais estava envolvido nessa trama? Ele olhou para Tomás, então para Clara, e depois para sua mãe. O que tudo isso significava? As perguntas persistiam, e a confusão estava em um pico insuportável. A partir daquela explosão, tudo havia mudado. Momentos antes, ele estava lutando para proteger seu pai. E agora, Léo se via no centro de uma tempestade desconhecida, ciente de que a verdade poderia ser mais aterrorizante do que nunca. E a única coisa que ele tinha certeza era de que a batalha estava apenas começando. Enquanto a poeira do beco se assentava, Léo sentiu seu coração disparar. A visão de sua mãe, Ana, reanimou todas as esperanças, mas a incerteza ainda corroía seu interior. Perguntou com a voz trêmula: "Mãe, você está viva? O que está acontecendo?" Ela olhou para ele com olhos cheios de lágrimas, mas logo uma expressão de determinação tomou conta de seu rosto. "Léo, eu vou explicar tudo, mas agora precisamos ir. Eles não podem nos pegar." Mas antes que pudessem se mover, o grupo de homens armados se aproximou, cercando o beco. Tomás, ainda atordoado, olhou para Clara, que estava com o rosto pálido. "Precisamos de um plano!" gritou ele, mas ninguém tinha tempo de pensar. O pânico estava tomando conta. "Segurem eles!" um dos homens gritou, avançando com um olhar feroz. Léo queria correr para a mãe, mas tudo parecia um pesadelo. A adrenalina pulsava em seu corpo, mas também havia uma sensação estranha crescendo em seu peito.
O que mais ele não sabia? Então, a explosão de um tiro ecoou no ar, fazendo Léo estremecer. O grupo dos homens estava tomando posição. Sabemos o que você fez, Tomás. Você não pode escapar, gritou um deles, com uma risadinha cruel. As palavras soaram como um golpe contra o coração de Léo. Mas a mãe dele se aproximou, colocando a mão em seu ombro. Léo, escute. Sua vida está em perigo também. Existem segredos que não podem ser revelados ainda. Precisamos fugir e você vai entender tudo depois. Mas agora, siga-me! E, em um movimento rápido, Clara puxou Tomás e Ana para um canto, os rostos carregados de medo. Léo ficou parado, a confusão cercando sua mente como fumaça. Ele começou a se perguntar por que Ana tinha voltado. O que estava realmente acontecendo com seu pai? Num instante, de uma parede próxima, surgiu uma figura inesperada, o senhorio, o homem que sempre atormentava sua família. Ele estava com um sorriso malévolo, revelando um lado que Léo nunca tinha visto. Nós temos uma dívida a acertar, Tomás. Você não pode simplesmente fugir. Você! Léo urrou, o desgosto e o medo consumindo-o. O que o senhorio tinha a ver com tudo isso? Léo mal conseguia pensar enquanto observava a troca silenciosa de olhares entre Clara e Tomás. Um entendimento sombrio pairando no ar. Mas antes que alguém pudesse reagir, Ana se virou para Tomás. Uma revelação nascendo em seus olhos. Tomás, não pode ser! O que eles querem de você? Você precisa me contar agora. A urgência em sua voz fez o coração de Léo disparar ainda mais. Então, com um gesto desesperado, Tomás puxou Ana para mais perto. Eu só queria proteger vocês. Eles não podem saber da verdade. Aquelas pessoas estão atrás de mim, porque eu... Ele hesitou, a dor visível em seu rosto. Eu sou responsável por tudo isso. Como assim? Léo perguntou, o medo se transformando em choque. O que seu pai havia feito? Ele percebeu que as verdades que considerava seguras estavam se desintegrando. O homem que sempre admirou agora se tornava um estranho. E a visão da sua mãe, envolta em tristeza, fazia tudo ficar ainda mais confuso. Ana olhou para Léo, um misto de amor e preocupação. Léo, você pode me prometer que vai se esconder? Fique fora disso. Não importa o que eles digam, você não deve ser arrastado para isso. Mas as palavras de proteção estavam envoltas em um dilema sombrio. Antes que Léo pudesse responder, uma explosão repentina sacudiu o beco e pedaços de tijolos voaram por toda parte. O chão tremeu sob eles e gritos ecoaram. A fumaça invadiu o espaço, ofuscando sua visão. Quando a poeira começou a se dissipar, algo impressionante aconteceu. Léo não conseguia acreditar no que estava vendo. Uma mulher envolta em fumaça e vestida com roupas pretas apareceu diante deles. E era Luísa, uma antiga amiga do pai, alguém que ele achou que nunca mais veria. Tomás, precisamos ir, e rápido. Eles vão descobrir onde você está. A urgência em sua voz fez o coração de Léo disparar. O quadro se tornava mais sombrio. Quem era Luísa? E qual o papel dela nessa história? A toda a esperança de escapar estava escorregando entre seus dedos, enquanto lutava para entender seu novo mundo, cheio de mentiras e traições. Léo olhou para os rostos ao seu redor, cada um carregando segredos e medos. E nesse momento, no meio da confusão e do caos, uma luz surgiu, revelando ainda mais sombras. As revelações estavam desenrolando, mas uma pergunta continuava martelando na cabeça de Léo. Quem realmente era Tomás Ferreira? O homem que ele conhecia
dava lugar a algo muito mais profundo e aterrorizante. Mais uma vez, a verdade estava apenas começando a se manifestar. E nenhuma das respostas parecia satisfatória. Enquanto a poeira do beco se assentava, Léo sentiu seu coração disparar. A visão de sua mãe, Ana, reanimou todas as esperanças, mas a incerteza ainda corroía seu interior. Ele perguntou, com a voz trêmula: "Mãe, você está viva? O que está acontecendo?" Ela olhou para ele, com olhos cheios de lágrimas, mas logo uma expressão de determinação tomou conta de seu rosto. "Léo, eu vou explicar tudo, mas agora precisamos ir." "Eles não podem nos pegar." Mas antes que pudessem se mover, o grupo de homens armados se aproximou, cercando o beco. Tomás, ainda atordoado, olhou para Clara, que estava com o rosto pálido. "Precisamos de um plano!" gritou ele, mas ninguém tinha tempo de pensar. O pânico estava tomando conta. "Segurem eles!" um dos homens gritou, avançando com um olhar feroz. Léo queria correr para a mãe, mas tudo parecia um pesadelo. A adrenalina pulsava em seu corpo, mas também havia uma sensação estranha crescendo em seu peito. O que mais ele não sabia? Então, a explosão de um tiro ecoou no ar, fazendo Léo estremecer. O grupo dos homens estava tomando posição. "Sabemos o que você fez, Tomás! Você não pode escapar!" gritou um deles com uma risadinha cruel. As palavras soaram como um golpe contra o coração de Léo. Mas a mãe dele se aproximou, colocando a mão em seu ombro. "Léo, escute! Sua vida está em perigo também. Existem segredos que não podem ser revelados ainda. Precisamos fugir, e você vai entender tudo depois. Mas agora, siga-me!" E em um movimento rápido, Clara puxou Tomás e Ana para um canto, os rostos carregados de medo. Léo ficou parado, a confusão cercando sua mente como fumaça. Ele começou a se perguntar por que Ana tinha voltado. O que estava realmente acontecendo com seu pai? Num instante, de uma parede próxima surgiu uma figura inesperada. O senhorio, o homem que sempre atormentava sua família. Ele estava com um sorriso malévolo, revelando um lado que Léo nunca tinha visto. "Nós temos uma dívida a acertar, Tomás. Você não pode simplesmente fugir." "Você!" Léo urrou, o desgosto e o medo consumindo-o. O que o senhorio tinha a ver com tudo isso? Léo mal conseguia pensar enquanto observava a troca silenciosa de olhares entre Clara e Tomás, um entendimento sombrio pairando no ar. Mas antes que alguém pudesse reagir, Ana se virou para Tomás, uma revelação nascendo em seus olhos. "Tomás, não pode ser! O que eles querem de você? Você precisa me contar agora!" A urgência em sua voz fez o coração de Léo disparar ainda mais. Então, com um gesto desesperado, Tomás puxou Ana para mais perto. "Eu só queria proteger vocês. Eles não podem saber da verdade. Aquelas pessoas estão atrás de mim, porque eu..." Ele hesitou, a dor visível em seu rosto. Eu sou o responsável por tudo isso." "Como assim?" Léo perguntou, o medo se transformando em choque. O que seu pai havia feito? Ele percebeu que as verdades que considerava seguras estavam se desintegrando. O homem que sempre admirou agora se tornava um estranho, e a visão da sua mãe envolta em tristeza fazia tudo ficar ainda mais confuso. Ana olhou para Léo, um misto de amor e preocupação. "Léo, você pode me prometer que vai se esconder? Fique fora disso. Não importa o que eles digam. Você não deve ser arrastado para isso." Mas as palavras de proteção estavam envoltas em um dilema sombrio. Antes que Léo pudesse responder,
Uma explosão repentina sacudiu o beco e pedaços de tijolos voaram por toda parte. O chão tremeu sob eles e gritos ecoaram. A fumaça invadiu o espaço, ofuscando sua visão. Quando a poeira começou a se dissipar, algo impressionante aconteceu. Uma nova figura surgiu entre os escombros. Era Luísa, uma antiga amiga do pai. Mas ao se aproximar, um brilho de algo mais escuro refletiu nos olhos dela. Tomás, precisamos ir, e rápido. Eles vão descobrir onde você está. A urgência em sua voz fez o coração de Léo disparar, mas uma emoção confusa tomou conta dele. Ele olhou para Luísa, tentando entender. Você conhece a verdade também? Não há tempo. A voz de Luísa estava tempestuosa, mas seus olhos revelavam um segredo ainda maior. Qual verdade? Léo insistiu. E então, em um momento que poderia mudar tudo, Luísa olhou diretamente para Tomás e exclamou: a verdade sobre quem você realmente é. Você não é só um advogado. Você é uma peça-chave em um jogo muito maior. Uma peça que pode desestabilizar tudo. Léo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Os olhos de Tomás se arregalaram de horror. Ana gritou. O mundo que conhecia estava desmoronando em torno dele. E, de repente, tudo parecia estar amarrado a uma trama de traição, ambição e segredos há muito guardados. O que mais Léo não sabia sobre seu pai? E que papel jogar na verdadeira história que estava prestes a ser revelada? No meio do caos, enquanto a fumaça ainda girava ao seu redor, uma pergunta ecoava na mente de Léo. Quem era realmente Tomás Ferreira? E a resposta estava mais próxima do que ele podia imaginar. Mas a verdade poderia ser mais devastadora do que o menino jamais havia sonhado. Enquanto a poeira do beco se assentava, Léo sentiu seu coração disparar. A visão de sua mãe, Ana, reanimou todas as esperanças, mas a incerteza ainda corroía seu interior. Mãe! Você está viva? O que está acontecendo? Ana olhou para ele cheia de lágrimas, mas logo sua expressão se firmou. Léo, eu vou explicar tudo, mas agora precisamos ir. Eles não podem nos pegar. Antes que pudessem se mover, homens armados cercaram o beco. Tomás, atordoado, olhou para Clara, que estava pálida. Precisamos de um plano! Gritou ele. O pânico dominava o ar. Segurem eles! Um dos homens gritou, avançando com um olhar feroz. O terror tomou conta de Léo. O que estava acontecendo? A tensão se intensificou e no meio do grito do homem, uma explosão cortou o ar. Um tremor percorreu o chão e as paredes do beco começaram a rachar. O mundo ao redor deles parecia entrar em colapso. Léo se lançou para o lado, sentindo o frio do medo em suas veias. No momento em que a fumaça se dissipava, uma nova figura surgiu. Um homem alto, de terno escuro e expressão feroz. Ele parou diante do grupo, encarando todos com um olhar de aço. Tomás, você não pode escapar do que fez. Quem é você? Gritou Tomás, o terror estampado em seu rosto. Desapareça da minha frente! O homem sorriu levemente, mas o sorriso não chegava aos olhos. Você realmente não se lembra de mim? Sou Daniel, seu irmão. E tudo o que você fez para me deixar de fora dessa, agora vai voltar para te assombrar. As palavras soaram como um trovão. Léo ficou paralisado. Seu pai tinha um irmão? E com um olhar tão ameaçador? Você é um criminoso? Léo perguntou, a voz tremendo.
Criminoso? Eu sou um caçador de verdades, garoto. Daniel respondeu, com desprezo. Seu pai se esconde atrás de mentiras, e agora, por causa do que ele fez, todos nós estamos em perigo. Nesse instante, o mundo de Léo se despedaçou. As certezas que tinha sobre o pai foram levadas por uma tempestade de revelações. Ele sempre imaginou Tomás como um herói, mas e se ele não fosse? O olhar de Ana refletia horror e dúvidas, enquanto Clara se afastava, cercada pela confusão. Tomás, isso é verdade? Ana perguntou, a voz quase um sussurro. Você nunca me disse disso. What? Não, isso não é o que parece. Eu apenas queria te proteger, retrucou Tomás, suas palavras carregadas de pânico. Mas a fragilidade na voz dele soava como um convite à tristeza. O que mais ele escondia? Proteger de quê exatamente? Daniel cutucou, rindo cinicamente. Você achava que podia assumir o controle de tudo, mas agora a verdade acaba de te pegar. Você não pode proteger sua família da verdade, que te persegue. Os olhos de Léo se arregalaram. O homem que pensou que era seu porto seguro, agora se revelava como parte de uma trama desesperadora. O que está acontecendo? O que você escondeu de mim? Ele gritou. Quem mais está nessa história? Daniel se encostou na parede, como se estivesse se divertindo com o espetáculo. Você realmente quer saber? Sua vida é uma farsa, Léo. Seu pai não é apenas um advogado. Ele também está no centro de um esquema muito maior. E eu sou a única mão que pode te salvar. Não precisa de salvar. O que você quer de nós? Ana interrompeu, a tensão quase palpável. Daniel se aproximou, o olhar soturno. Eu quero a verdade. O que ele escondeu pode custar caro. E se ele souber que eu estou aqui, tudo pode acabar em tragédia. Um silêncio pesado pairou sobre o beco. A revelação chocante fez com que todos parassem, o peso das palavras esmagando a esperança. O que mais estava por trás da vida de Tomás? O que significava aquela verdade? Era impossível saber de uma hora para outra. O som de sirene se aproximava, quebrando a tensão. Precisamos ir agora, disse Ana, puxando Léo pela mão. Mas e Tomás? Léo questionou, sua voz carregando preocupação. O pai estava em crise. Só confie, Léo. Essa é uma questão de vida ou morte. Léo olhou para Daniel, o homem que acabara de descobrir ser seu tio, e a tempestade de emoções dentro dele só aumentava. Quem ele realmente deveria confiar? A escolha entre o pai e a verdade estava diante dele. O que a vida se tornara? Qual seria o próximo movimento deles? E naquele momento, Léo sentiu o aperto de algo muito maior se aproximar. E a pergunta que pesava sobre sua alma se tornou clara. A verdade está sempre ao nosso redor. Ou estamos condenados a viver em mentiras? Tomás respirou fundo. Uma mistura de medo e determinação preenchendo seu peito. Daniel, é hora de acabar com isso. Não posso deixar que você machuque minha família. A raiva e a dor transpareciam em sua voz. Léo, observando a tensão entre os dois homens, sentiu seu coração disparar. O que mais ele precisava descobrir? Quem era esse tio desconhecido? Pai, o que está acontecendo? Como você pode ser parte disso? Calma, Léo, Tomás respondeu, enquanto as sirenes se aproximavam, cortando o ar com um som agudo. Não consigo explicar agora, mas você precisa confiar em mim. Ana segurou a mão de Léo, seu olhar aflito refletindo o desespero. Precisamos ir. Agora! Não temos tempo para discutir coisas do passado. Nesse momento, a figura de Luísa se destacou, determinada. Tomás, é agora ou nunca. Se não formos, vamos perder tudo. Eles estão chegando. Mas o que podemos fazer?
Léo perguntou, inseguro, enquanto a adrenalina pulsava nas veias. Ele não queria acreditar que seu pai era parte de algo sombrio. Temos um plano, Clara interveio, sua voz firme. Precisamos sair por trás do hospital. Mas tudo depende de você, Léo. Você tem que correr e não olhar para trás. O olhar de Léo viveu um encontro frenético entre a expectativa e o pavor. Ele queria estar com o pai, mas a realidade estava se desdobrando de uma maneira que ele nunca imaginou. E se algo acontecer? E se vocês não conseguirem escapar? Você precisa ser forte, meu filho, Tomás disse, a emoção entalando em sua garganta. Hoje é o dia em que você vai descobrir quem é realmente. Os gritos dos homens se aproximando ecoaram pela rua. O tempo estava se esgotando. Léo, sentindo um nó no estômago, olhou para sua mãe, seus olhos buscando segurança. Ela aperta sua mão e por um momento tudo parece calmo antes da tempestade. Vamos, agora! Gritou Clara e todos começaram a correr. Léo disparou à frente, com o coração aos pulos, quase sem saber onde estava indo. Ele só sabia que precisava chegar a um lugar seguro. O beco parecia interminável, mas finalmente avistou o portão dos fundos. Desesperadamente, Léo empurrou o portão e a luz exterior o envolveu. Olhando para trás, ele viu os rostos de sua família: Tomás, Ana, Clara e Luísa, cada um deles lutando contra suas sombras. Léo, vá! Não olhe para trás! Gritou Tomás. Naquele momento, Léo soube que precisaria ser forte, não apenas para eles, mas para si mesmo. Os soldados caquivantes de Daniel se aproximaram, mas Léo não olhou. Ele sentiu o impulso de liberdade e um novo entendimento do que significava ser parte da luta, de estar por dentro de um jogo maior. Eles eram mais que sobreviventes. Eram uma família lutando por verdade e dignidade. No entanto, no fundo do seu ser, ele sabia que a luta estava longe de terminar. O que mais sua família esconderia? Quais segredos ainda precisavam ser revelados? Enquanto corria, o peso da dúvida o seguia como uma sombra. Mas, pela primeira vez, havia algo mais na sua mente. Uma centelha de esperança iluminando o caminho. Eles iriam superar isso juntos. E agora, querido leitor, precisamos da sua ajuda. Não espere nem mais um segundo para se inscrever neste canal e não perder as próximas histórias que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para fortalecer o algoritmo e nos ajudar a trazer mais conteúdos incríveis. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para mostrar seu apoio. Você precisa fazer parte dessa jornada.